Olá, amigos do canal Medicamento, Saúde, Doença. Se lembram que eu falei sobre farmacocinética? Que é desde o momento em que as pessoas tomam o medicamento até o momento final onde é eliminado. Bom, hoje nós vamos começar aqui pelo primeiro ponto, que é a administração de medicamentos. O que é administração? É um processo que envolve o preparo, a técnica de administração. Deve-se conferir o medicamento, a dose, a via e a maneira de administrar. O profissional de enfermagem é o qualificado para fazer esse papel no serviço público. Em domicílio, a administração pode ser feita por leigos, desde que orientados. Seja que a administração de injetáveis não é feita, não deve ser feita em domicílio, a não ser a subcutânea, que pode ser, no caso, uma administração de insulina ou uma administração de um anticoagulante, porque essas são mais tranquilas do que a injetável. Bom, quais os tipos de administração que nós temos? O primeiro tipo nós chamamos de enteral. O que é enteral? É oral e retal, quer dizer, no início e no fim do sistema digestivo. A oral, por exemplo, são comprimidos, cápsulas, gotas, tem que passar pela boca, estômago, intestino, metabolizado pelo fígado e então absorvido pela circulação sanguínea, o sangue. Nesse caminho ela pode ter interferência de alimentos, pode ter interferência de outros medicamentos, de doenças ou de uma infecção. Temos que levar em consideração a qualidade do medicamento que nós estamos usando. O medicamento, nós todos temos que saber que eles devem ser elaborados em laboratórios idôneos, laboratórios que são sempre avaliados pela Anvisa, no caso do Brasil, né? E isso é importante, porque a boa forma de produção ela é fundamental para que aquele medicamento faça aquele efeito que é esperado. Então, até a prensagem de um comprimido, se ela for diferente da outra, pode ser difícil de ser digerido e lá na frente ela não vai fazer o efeito que o outro faz, né? Eu tenho um exemplo claro que aconteceu comigo. Uma vez eu comprei uma vitamina B que eu tomo, a vitamina D, para mim e para minha família que a gente toma. Comprei de um laboratório desconhecido e simplesmente quando nós fomos fazer a dosagem depois do tempo, não tinha nada de vitamina D. Quer dizer, o laboratório falsificou, o laboratório não fez direito. Então, prestem atenção. Quando for comprar um medicamento, primeiro, comprar na internet é um perigo, porque vocês não sabem a qualidade que vem. Tem de tudo na internet. Tem coisa boa e tem coisa ruim. E medicamento é uma coisa que não dá para comprar assim, nesses aplicativos que tem por aí, que vendem, que você não sabe de onde saiu, tá? É um problema. Às vezes é um barato que sai caro. Bom, a primeira forma que a gente vê nessa oral é a sublingual. Sublingual o que é? Você coloca debaixo da língua. É um comprimido ou líquido. E ele só deve ser usado para emergência, quer dizer, com a necessidade ali, aquela hora, você precisa fazer aquele efeito rápido, né? Imediato. Quando ele é debaixo da língua, que é muito vascularizada essa parte, ela entra direto na circulação sanguínea. Então, ele evita o que a gente chama de metabolismo de primeira passagem, que ele não passa lá pela parte gástrica e não vai para o fígado, então ele chega da forma que ele entrou. Então, mas não é qualquer medicamento que você pode pôr sobre a língua não, tá? Tem que ser fabricado especialmente para esse fim. Eu já vi gente mandar
colocar aí, até profissionais, colocar medicamentos sobre a língua, medicamento que não vai acontecer o que precisa acontecer. Então ele tem que ser específico para ser sublingual. Então nós temos alguns exemplos muito claros, né, de medicamentos em que nós precisamos às vezes colocar e às vezes são necessários, salvam vidas, né? Um deles é a nitroglicerina, no caso de crise de angina, né? A angina é uma situação cardiovascular que acontece quando o músculo cardíaco não recebe oxigênio suficiente. Então ele fica com falta de ar. Geralmente ocorre quando há um estreitamento ou obstrução da artéria. Então, você colocando, ele faz aquele efeito rápido e evita, por exemplo, um infarto. Existem outros medicamentos, tipo zomitriptano e rizatriptano, são usados em crise de enxaqueca. Tem gente que passa muito mal de enxaqueca, muito mal mesmo, e às vezes precisa de um atendimento assim de urgência, né? Existe um outro chamado buprenorfina, os nomes são complicados, né? Para dores muito fortes e crônicas, às vezes. Mirtazapina, crise de ansiedade. E um que muita gente conhece, aí, a loratadina, já tem dela para uso oral normal e para crise alérgica. Eu aconselho as pessoas que têm um problema de alergia muito forte andar com a loratadina no bolso. Sabe por quê? Mesmo que esses medicamentos todos devam ser escritos por profissionais, né, especializados, a loratadina pode sim as pessoas carregar na bolsa, porque não dá tempo. Se você que é daquelas pessoas que tem aquela reação alérgica violenta que pode chegar a ter um edema de glote, você coloca uma debaixo da língua, com pouco tempo adianta até que você tome as providências de verdade para chegar até um hospital, um lugar onde você possa ser atendido. Dá tempo de você não ficar sufocado, tá? Bom, além dessa que nós falamos, tem a retal, né, no fim do sistema digestivo, né? O retal, ele também não passa pelo sistema digestivo, tá? Ele já não passa pela circulação torta, ele não vai para o fígado. Então também tem absorção rápida. A outra forma é a parenteral. O que é a parenteral? É que é aplicado endovenosa, por exemplo, na veia direto, intramuscular, como eu já falei sobre o bezetacil, e a subcutânea, né? Também nós já falamos no caso da insulina, os medicamentos anticoagulantes, né? Só são usados em situações especiais, né? Não são absorvidos pelo gastrointestinal, né? Pelo trato gastrointestinal, é um dos motivos da gente aplicar dessa forma. Eu já falei sobre o bezetacil. O bezetacil, se for dar oral, ele não chega lá, não é biodisponibilizado, então tem que ser através da injeção, né? E no caso do bezetacil são duas coisas. Primeiro, ele não chega. Segundo, ele precisa ser liberado lentamente. Então, você aplicando a intramuscular, você vai resolver isso, né? No caso da subcutânea, também tem uma particularidade, porque debaixo da pele existe uma gordura. Então, quando você aplica nesse subcutâneo, nessa parte que é gordurosa, ela evita a absorção rápida. Ele fica ali na gordura sendo absorvido mais lentamente. E isso faz com que o efeito não seja imediato, que às vezes não é bom você ter tudo de uma vez, uma insulina, por exemplo, um anticoagulante, né? Ele vai sendo liberado, sim, rápido, mas aos pouquinhos, não de uma vez. Então o subcutâneo tem essa vantagem, né? No caso de injetáveis, a gente diz que eles só devem ser aplicados num lugar onde tenha pessoas que trabalham com saúde, um posto de saúde, um hospital, uma emergência, uma UPA. Por quê?
Porque se você tiver uma reação de hipersensibilidade, você poderá ser atendido na hora e revertido aquilo. Imagina se você tomar isso numa farmácia ou dentro de casa onde não tem um aparato para reverter um edema de glória. Você vai morrer, né? Vai morrer. Então, o tempo gasto até você, às vezes, até chegar num local onde possa ter atendido, pode não ser suficiente para preservar a sua vida. Então, isso tudo é muito importante. Existem outras formas de administração de medicamento, por exemplo, inalação, né? Muito usado no pulmão, né? Anestésico, os medicamentos para asma, muitos deles eles têm um efeito naquele lugar ali e no resto do organismo sistêmico, muito pouco. Tem, mas alcança a circulação em alguma quantidade. Mesmo que seja pouco, a gente tem que ter cuidado. Depende do medicamento, você tem que saber se pode. Aliás, todos, né? Mas esses particularmente. Mucosa. Pode ser administrado topicamente. Mucosa o que é? Por exemplo, o olho, nariz, uma garganta é mucosa, né? Eu diria o seguinte, no olho a gente sabe, tem os colírios, vários deles, né? Nariz, quando a pessoa está muito congestionada, você pode usar, por exemplo, um soro, né? Uma solução fisiológica, né? Melhora bastante. Garganta, eu costumo dizer o seguinte, às vezes a pessoa está com um resfriado, nós vamos falar nisso na frente, e fica procurando remédio. Aquele resfriadinho que dá aquele ran-ran, que a garganta fica seca, aquilo a gente resolve com bala, essas balas de chupar, sabe? Bala que os meninos adoram. Se a pessoa tiver problema de não poder açúcar, toma bala. Existe alívio de açúcar. Na Europa a gente vê muito isso, né? Toda farmácia tem muito, aqui nem tanto, né? Mas aqui tem algumas também. Por quê? O que vai acontecer? Ela vai lubrificar a garganta e vai evitar de você ficar sentindo aquela situação ruim, né? E outro lugar da mucosa que a gente pode aplicar também é na vagina, porque você pode aplicar lá algum produto, dependendo da situação, se você tem infecção, ou você também pode usar estrógeno, né? Com o fim de, por exemplo, dele ter um efeito sistêmico, né? No caso da via ocular, a gente tem que ter cuidado com alguns tipos de medicamento, porque existem medicamentos usados para no olho que ele pode, por exemplo, propanolol, né? E outros medicamentos da mesma classe, ele pode ter uma ação e agravar, por exemplo, o quadro de asma, no quadro de problemas respiratórios, insuficiência cardíaca. Então, os chamados beta-bloqueadores, como o propanolol, atenolol, carvedilol, eles devem ser aplicados com muito cuidado. O médico, no caso, vai ter que saber isso, né? Outra coisa, corticoides aplicados no nariz, eles são muito bons, tá? Mas se você usar durante muito tempo, ele pode provocar outros problemas, como osteoporose, catarata, aumentar a pressão intraocular. E então, como descongestionante, a solução fisiológica é a melhor para qualquer idade e por muito tempo. Não tem problema, você pode aplicar em qualquer lugar, tá? Bom, outro tipo que a gente usa medicamento é a tópica, na pele, né? A absorção na pele é muito lenta, mas dependendo do que você precisa, você pode aumentar essa absorção através de veículos gordurosos, né? Como lanolina, esfregada na pele antes da aplicação. Ela pode ser aplicada para efeitos locais, né? Por exemplo, hidratantes, emolientes, dermatite atópica, psoríase, dermatite seborreica, micose, impetigo, foliculite, prevenção de infecção em feridas,
herpes labial, herpes vaginal, tratamento para acne, clareadores e rejuvenescedores, protetor solar. Outra pode usar também, além de que eu falei para uso ali, para uso sistêmico. No caso de uso sistêmico, os estrogênios, nicotina, nitroglicerina, esses são chamados transdérmicos. Bem, quem gostou, favor, inscrever no canal. Eu espero vocês no próximo. Até!